Não adianta ter conhecimento da verdade se não se permitir ser orientado por ela. Beleza? Essa... Oi? Já. Vem aqui, fala. Manda, deixa like. Fala aí, deixa o like aí. Deixa o like aí. Deixa o like aí. Os caras estão se esforçando muito. Se inscreve. Ativa o sininho. Valeu, Deus abençoe. Bom dia. Bom dia. Hoje o sol está quase alto, já está indo embora. Mais uma vez aqui no canal da Missão Ressignificar. Hoje, dia 9 de fevereiro de 2022. Esse vídeo deve ir ao ar no dia 11, né? Daqui a 2 dias, sexta-feira. E vamos caminhar. Que o Senhor possa estar abençoando a cada um de vocês, sua casa, seu trabalho, seu lar, e a todos aqueles que necessitam da graça de Deus. Então não faltou ninguém, né? Todos nós somos necessitados do amor e da graça de Deus. Amém? Hoje nós vamos trabalhar com um assunto que é um só Deus e um só povo. E para tanto, nós vamos começar lá em Esdras, capítulo 3, versículo 1. Desde novembro que era para ter andado por aqui, mas à medida que eu fui trabalhando, que Deus foi dando, foram aparecendo outras dentro dela, e vocês já podem até perceber no caminhar da carruagem aqui. Mas agora prove que chegou a vez dela. E Esdras 3:1 diz: quando chegou o 7º mês, estando já os filhos de Israel nas suas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem. Ajuntou-se o povo como um só homem. Um só Deus, um só povo. E a vontade de Deus é simples: que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, né? 1 Timóteo 2:4, e você já deve ter percebido que de vez em quando eu estou esbarrando nessa passagem, porque tudo que o Senhor tem dado volta para Ele. No entanto, o que é necessário para que haja salvação? Unidade. Para que haja salvação e para que haja conhecimento da verdade, há uma necessidade de unidade. Observem, um só Deus, um só povo. E essa unidade, em primeiro ponto, ela parte do homem para com Deus. É necessário que tenha unidade entre o homem e Deus. E não simplesmente entre o homem e Deus, mas conforme os seus propósitos. Segundo ponto, que haja unidade entre os homens, entre o homem e o homem. Não conforme o seu propósito, mas também conforme o propósito de Deus. A unidade entre o homem e Deus. Foi o homem quem quebrou essa unidade, porque já existia lá no início. Foi o homem quem quebrou essa unidade com Deus. Portanto, é ele quem tem que reatar, é ele quem tem que buscar. Quando eu falo que é ele que tem que reatar, na realidade, vocês podem perceber que Deus foi ele quem deu o primeiro passo. Foi ele que deu o primeiro passo para poder reatar. E aí até chegar na pessoa de Jesus Cristo, do Filho dele, que morreu na cruz, para que possamos ter vida, para que possamos vida eterna. Mas o que acontece? Nós recusamos, a cada dia a gente acaba recusando, então a gente tem que procurar caminhar e procurar achá-lo. Porém,
não há como o homem encontrar Deus se ele não se revelar, se ele não se permitir achar. A iniciativa foi dele. Ele se permite achar, mas somos nós que temos que caminhar nessa procura. É quase que uma brincadeira de pique-esconde. Só que Deus nunca está escondido. A gente, como Adão, é que se esconde querendo sair da presença dele, porque a presença dele clareia tudo e nos mostra como nós somos de verdade. E a partir daí, há uma pergunta a ser feita: como achar Deus? Se a gente for olhar na Bíblia, ela vai estar cheia de versículos, de passagens que vai dizer como encontrar Deus. Mas uma síntese, 2 Crônicas 7,14. E lá diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso aí dá para a gente dizer que é o resumo. Como achar Deus? Então, observe que começa: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Observem que a última ministração, que foi sobre Ciro, teve um detalhe que foi comentado, que foi falado, que estava escrito, que Ciro recebeu um sobrenome de Deus. E aqui ele começa exatamente falando isso: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Nós temos um nome, nós temos um Deus. Nós somos conhecidos pelo povo de Deus. Então, tem que ter unidade entre o homem e Deus. Nós precisamos ser conhecidos como aquele povo que é o povo de Deus. Segundo ponto, se humilhar. Temos que verdadeiramente nos humilhar se queremos chegar em algum ponto, em algum lugar que se chama vida eterna. Observe que um exemplo bem claro para isso, a mulher do fluxo de sangue. E ela se humilhou, passando por todas aquelas dificuldades, até chegar a tocar na orla do Senhor para poder ser curada. É um exemplo de humilhação. E orar e buscar a minha face. Lembramos de Daniel. E se desviar dos seus maus caminhos, Zaqueu. Então, e aí só então, Deus vai ouvir lá do céu, vai perdoar os nossos pecados e vai sarar a minha terra, a nossa terra, que é o nosso coração. Além da questão de ser reconhecido pelo nome, que nós temos que ser reconhecidos pelo nome, tem uma situação aqui dentro desse versículo que muitas vezes nos impede que sejamos conhecidos pelo nome de Deus. E se desviar dos seus maus caminhos. Observe que, como eu gosto de falar, a Bíblia ela é escrita e na grande maioria de toda ela está sendo direcionada para quem se diz ser povo de Deus. E o meu povo, que se chama pelo meu nome, está sendo direcionado para o povo de Deus. E ele está dizendo que o povo que é o povo de Deus, que é o povo dele, há maus caminhos, há um mau caminho na vida dele, há um mau caminho na minha vida. E isso complica muito nessa unidade no que diz respeito a Deus. E aí uma outra pergunta, eu gosto muito de perguntar. O que é um caminho mau, se nós somos povo de Deus? Caminho mau é todo caminho que está fora do propósito de Deus, ainda que aparentemente esse caminho seja bom. Portanto,
é extremamente essencial saber se o que fazemos está alinhado aos planos ou aos propósitos de Deus. Do contrário, estaremos em um caminho mau. Tem que ter unidade. E eu vou dar aqui, Cleito lembrar, o Cleito Varric, só ele está aqui gravando, pastor Cleito. E uma situação que aconteceu há mais ou menos 4 ou 5 anos atrás. Um exemplo de caminho mau, hein? E quando a gente ainda não estávamos junto com eles, congregávamos em uma outra igreja, e nós tínhamos o hábito de ir aos cultos de manhã, culto familiar, 10 horas da manhã, e em determinado dia nós levantamos para ir ao culto, e aí Dalvânia ouviu uma voz dizendo que não era para ir ao culto aquele dia. Ele já está rindo, ele já lembrou que não era para irmos ao culto aquele dia. E o que ela falou? Está repreendido, isso não é de Deus. E ao mesmo tempo eu tinha levantado com aquela vontade de não ir ao culto aquele dia. Detalhe, era o primeiro ano do mês, era o primeiro mês do ano, janeiro, era entre o primeiro e o terceiro domingo, não mais que isso. E aí eu falei, Dalvânia, gatinha, hoje a gente não vou ao culto não, vamos ficar em casa? Ela, não, vamos para o culto sim, vamos louvar, vamos adorar o Senhor. Não, então você vai, eu não vou não, hoje eu estou, com as palavras que eu falei aquele dia, hoje eu estou com muita preguiça, eu não vou não. Aí ela, eu vou. Então tá, não vou deixar de adorar a Deus e ficar em casa. Como diz o pastor Cleito, maratonando o Netflix, né, pastor? Aí ela foi. Só que o meu cachorro, vocês já devem ter visto quando eu estou em casa, fazendo vídeo, ele transitando por aí, o Luke, um poodle, um cachorro pequeno, ele tem o hábito de sair sorrateiro e a gente não consegue ver. E nesse dia ele saiu. Quando eu olhei, cadê ele? Abri o portão e fui atrás dele. Tinha um outro cachorro brigando com ele que dava mais do dobro do tamanho dele, já estava com a mordida no pescoço dele. Eu falei, vai matar. E eu saí correndo, e eu estava de sandália. Do jeito que eu saí correndo, eu fui chutar o outro cachorro. Mas parecia que o cachorro estava cravado no chão. Tinha uma alavanca grudada do cachorro. Eu chutei. No que eu chutei o cachorro nem se moveu. E eu passei para o outro lado, levei um tombo. Me arranhei, machuquei, fiquei alguns dias dolorido. Nesse mesmo tempo, Dalvânia vai andando rumo para o culto e não se distanciando muito de casa, com a janela aberta, entrou um enxame de abelha. Deus é tão bom que a abelha que entrou foi aquela arapuá, que é aquela que não pica, mas que enrola no cabelo. E aí ela entrou em desespero, fez a curva e voltou para casa. O que aconteceu? Acabou ela não indo para o culto, acabou eu me machucando. O que eu quero deixar claro com isso? É que naquele dia, ir ao culto era um caminho mau. Não é ruim ir ao culto, mas naquele momento era um caminho mau, porque Deus já tinha previsto tudo o que ia acontecer. Ele já sabia que não era para nós irmos. Não sei, ele queria. E aí Dalvânia teimou em fazer. Esqueceu de ouvir, e ela ouviu, esqueceu não, ela ouviu, mas por não estar faltar ao culto para ficar em casa, às vezes, gente, ficar em casa com a família é bom. Às vezes ficar em casa com a família é bom, é agradável, mas esse foi um exemplo de caminho mau. Então é isso, né? Temos que estar atentos, em unidade com Deus, temos que estar alinhado com Ele, para que, achando que nós estamos em um caminho bom, esse caminho acaba sendo um caminho mau. E aí, além dessa unidade que nós temos que ter com Deus, nós também temos que ter a unidade entre os próprios homens. Quando pessoas, famílias, grupos, né, povo, nação, se unem em um mesmo propósito, o que pode acontecer?
Gênesis 11:6 retrata isso com primazia. É a história, não coloquei tudo aqui não, eu coloquei só um pedaço do versículo. E é a história da Torre de Babel, da construção da Torre de Babel. E nós vamos ler só o capítulo 6 do versículo 11 de Gênesis. E disse Deus: eis que o povo é um, e todos têm uma só língua. E isto é o que começaram a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Observa bem, não haverá restrição. Deus, ele deu capacidade ao homem de realizar coisas grandes. Se o homem tiver unidade com o próprio homem, ele vai realizar coisas não grandes, mas grandiosas. Agora, se o homem tiver unidade com ele, e eles unidos tiverem unidade com Deus e dentro do propósito de Deus, então faremos coisas inimagináveis. Faremos coisas inimagináveis. A passagem que retrata bem isso, Josué 6:20. Gritou, pois, está ruim de ler, porque a luz vem no meu olho e aqui a tela acaba que embaralha. Gritou, pois, o povo e os sacerdotes, gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantando grande grito, ruíram as muralhas e o povo subiu à cidade, cada um em frente de si a tomaram. Coisas inimagináveis. Você conquistar uma cidade baseado em voltas que foi dado em torno da cidade e de repente tocar uma trombeta, gritar, o muro cair, você entrar e conquistar aquela cidade. Isso é um exemplo da unidade entre os homens, e não só entre os homens, mas os homens em unidade com Deus, segundo o propósito de Deus. Segundo o propósito de Deus. Observa que lá em Gênesis 6, quando foi lido a respeito da Torre de Babel, quando Deus disse que o povo é um e todos têm uma só língua. A questão dessa língua aí, de que está retratando, ela não representa apenas o órgão do corpo humano. Ela não representa um idioma, mas ela representa a unidade, ela representa o propósito e ela representa o caminho. O detalhe é que ali naquele momento o caminho era mau. Tinha unidade entre os homens, mas não tinha unidade com Deus. E aí a gente para observar, ainda lá em Gênesis 6, que apesar da capacidade recebida pelo Gênesis 11:6, apesar da capacidade que foi dada pelo homem, que o homem recebeu de Deus, vai haver determinados momentos que Deus, quando ele estiver fora do propósito, Deus vai restringir. Vai restringir o homem. Por que Deus vai restringir o homem? Por mero amor, por simples amor. Porque nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que ninguém morra, mas para que todos tenham vida eterna. Então, ele não quer que a gente morra. Se a gente caminhar, trilhar por esse caminho, é morte. Caminho mau é morte. Então ele vai nos restringir, muitas vezes a gente vai espernear, a gente vai brigar porque nós não estamos unidos com ele, não vamos saber qual é o propósito dele, o que nós estamos enxergando é limitado e essa nossa visão é perfeita e é maravilhoso. É um emprego bom,
é ir ao culto, como aconteceu com a minha esposa, mas é caminho mau. E Deus vai nos restringir, como fomos restringidos, e como foi aí com Torre de Babel, por amor, para que a gente não se perca. Então nós temos que olhar verdadeiramente o nosso caminho, descobrir em unidade com Deus, e só assim a gente consegue descobrir o que é caminho mau. Não é porque nós estamos indo ao culto, à igreja, como o povo gosta de falar, não é porque nós estamos em oração que de repente não há em nós um caminho mau. Salmo 139, o rei Davi, depois se vocês quiserem ler lá, vai falar direitinho, do horário que ele levanta até o horário que ele dorme, ele pede para o Senhor sondá-lo e olhar se tem um caminho mau. E há. Então, Deus vai nos restringir, como está escrito lá no versículo que diz respeito à Torre de Babel. Porque tem um detalhe. Eu falei que um homem, uma pessoa tem capacidade de fazer coisa grande, um grupo, coisas grandiosas, e um grupo unido, alinhado com Deus, faz coisas inimagináveis. Mas só que tem um detalhe. Sem Deus a gente nada pode fazer. João 5,6. Se não estiver alinhado, ele poda. Sabendo que para chegar à salvação e ao conhecimento da verdade, dependemos da unidade, então, o que é necessário para ter unidade? Nós dependemos da salvação e do conhecimento da verdade para chegar à salvação e ao conhecimento da verdade, dependemos da unidade. Então, o que é necessário para chegar à unidade? Dentre tantas coisas, eu pontuei 2. Primeiro, orientação na verdade. Vocês perceberam que o que foi falado atrás, tudo deu errado porque não teve orientação? Havia conhecimento, mas não havia orientação. Não adianta ter conhecimento da verdade se não se permitir ser orientado por ela. Não adianta ter o conhecimento da verdade se não for orientado por ela. Dá para ouvir os periquitos? Será? Gente, é bonito demais. Se não for orientado por ela. Quando não há unidade na verdade, não haverá orientação no caminho acertado. O caminho a ser trilhado só é certo, só é correto, quando ele é orientado pela verdade. Lembra? Conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8, 32 e 36, também foi falado na ministração da semana passada. Por isso que está tudo, essas palavras estão tudo interligadas. Eu até achei que essa fosse ser a primeira, acabou sendo a última ou a penúltima, não sei. Mas se não tiver essa orientação na verdade, o caminho a ser trilhado, ele não vai ser acertado. E a gente até pensa que vai ser certo. E eu vou falar de novo. O caminho é correto ir ao culto? É. Mas naquele dia aprove a Deus que a gente quisesse ficar em casa. Então o caminho não estava acertado naquele dia, não estava alinhado com o propósito de Deus. Então, esse caminho não vai existir, o caminho acertado, ao contrário, existirá tropeços, imposições, contendas, cada um defendendo o seu ponto de vista, longe da orientação do Espírito Santo. Sendo atropelado por um cachorro, né, entre aspas, eu tentei atropelar e acabei sendo atropelado, abelhas entrando pela janela do carro. Quando ela vê isso aqui, eu vou apanhar, viu, gente? Cada um defende seu ponto de vista longe da orientação do Espírito Santo. Então a questão é essa. Não basta ter o conhecimento da verdade. Tem que ter a orientação da verdade. E aí a gente vai perceber isso claramente em Atos 10. Nós vamos ler alguns versículos. Só alguns versículos. Vamos começar pelo 15. Pela segunda vez lhe falou a voz: não chames tu comum ao que Deus purificou. Versículo 15 de Atos 10. O versículo 28, dá um pulo lá, um salto quântico. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um judeu ajuntar-se
ou a chegar-se a estranhos, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem devo chamar comum ou imundo. E a parte A do 29, pelo que sendo chamado vim sem objeção. Essa é a passagem de... Beleza? Essa... Oi? Bora deixar o like aí. Bora deixar o like aí. Deixar o like já? Já? Não, quero acreditar no like. Vem aqui e fala. Manda deixar o like. Fala aí, deixa o like aí. Deixa o like aí. Deixa o like aí, pessoal. Os caras estão se esforçando muito. Se inscreve. Ativa o sininho. Valeu, Deus Valeu, Deus abençoe. Tá vendo? Vai atrapalhar. Então, essa é a passagem de Pedro, né, que está orando, e aí aparece uma imagem, ele tem, como a própria palavra diz, um êxtase, ele tem uma visão de um objeto, como um lençol, e todo mundo fala que é um lençol, mas na realidade é um objeto parecido com o lençol, amarrado pelas pontas, e com animais de toda espécie, inclusive animais impuros, e manda Pedro comer. E Pedro fala o quê? Senhor, no meu linguajar, o senhor está ficando louco? Isso é impuro, vou eu comer? E aí Deus fala, Pedrão, como podes tu chamar algo de impuro quando eu mesmo purifiquei? E nesse mesmo íntere, estava chegando na porta da casa dele, assim que ele termina, as pessoas a quem Cornélio, centurião, mandou chamá-lo. Detalhe, Pedro, se não tivesse passado por essa visão, e aí eu entendo que pela religiosidade dele, ele não iria na casa de Cornélio. Ele não ia se dar o luxo de sair de Jope e ir até Cesareia. Eu imagino que, pelo que eu li, eu imagino que ele não iria. E aí o que acontece? A questão da orientação da verdade. Pedro, ele só foi até a casa de Cornélio porque ele teve uma orientação da verdade. Deus deu uma visão para ele e falou para ele o que não devemos andar em sintonia diferente, que todos somos iguais. Então nós temos que ter unidade, não importa se é judeu, não importa se é de outra nação, não importa se é de outro povo. Mas, como ele mesmo falou, não é justo que andemos, que nos ajuntemos, mas Deus estava falando que era para se ajuntar. Então o que aconteceu com Pedro? Pedro, ele não se colocou de Jope até Cesareia apenas pelo chamado do centurião. Cornélio, que era um homem íntegro, que era um homem bem querido, que era um centurião, que era um homem de posição, que possivelmente deve ser um homem de posse. Nada disso atraiu Pedro. Pedro foi até lá porque ele foi orientado pela verdade. Ele foi orientado pela verdade. E quando Cornélio o chamou, ele não foi pela palavra de Cornélio, mas sim pela orientação que teve na visão. Pedro até podia ser o líder dos cristãos, podia ter caminhado com Cristo, pôde ter tido inúmeras experiências, ou pôde não, ele teve inúmeras experiências, né? E presenciou e vivenciou inúmeros milagres. Porém, ainda havia um caminho mau em Pedro. Até então, Pedro havia restabelecido ou estabelecido a unidade entre ele e Deus, mas não havia estabelecido a unidade entre ele e os demais povos que não eram judeus. Eu não vim, como Cristo fala, para os sãos, aqueles que, mas para os que são doentes. E Pedro não conseguiu entender isso. Pedro não tinha conseguido entender isso. Por quê? Porque ele não, até então, dentro do seu caminho mau, ele não conseguiu entender a orientação que foi dada a ele desde o momento em que Cristo o chamou. Desde aquele momento ele não conseguiu entender a orientação que Cristo passou para ele. Foi necessário um puxão de orelha para que ele tivesse percebido isso. Então, a gente tem que tomar cuidado.
Eu posso estar em oração, eu posso estar na leitura da palavra todos os dias, mas se a gente não tomar esse cuidado de colocar na presença do Senhor, guia-me pelo teu caminho e sonda para ver se não há em mim um caminho mau. Mas isso tem que ser feito todos os dias quando nós levantamos, para que a gente não trilhe por esse caminho mau. Cá estou de novo, catou de novo. Dando continuidade, mudei um pouco de posição, tornozelo ainda não está 100%, ainda dói, então sentar um pouquinho para descansar. E nós paramos exatamente com Pedro, né, com Pedrão lá, dizendo que ele tinha unidade com Deus, mas ainda lhe faltava a unidade com os irmãos. E aí isso me faz até pensar, por que será que Paulo foi chamado? Por que será que Paulo foi chamado? Cada um com o seu chamado, né? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Salmo 33, parte A, do versículo 12. O Brasil se declara uma nação cristã. O Brasil se declara uma nação cristã. Porém, Deus não é o Senhor. E por que Deus não é o Senhor? Falta unidade entre a nação do Brasil e o nosso Criador, chamado Deus. Em 2010, o censo do IBGE, o último censo feito, já estão falando até em fazer outro censo, não sei se vai sair do jeito que está essa pandemia. Em 2010, o censo do IBGE apontou que o número de cristãos chegou a 86% da população. Um número expressivo para um país desigual e injusto. E por que isso? Porque os cristãos não passam de números. Cristãos não passam de percentual de 86%. O cristão, todo aquele que diz que professa Jesus Cristo, independente de denominação, é desunido. O cristão é desunido. Se não há unidade entre nós, como Deus pode ser o Senhor dessa nação? Se nós que dizemos que professamos a Deus, não temos unidade conosco e com certeza não temos a unidade que deveríamos ter com Ele, como Ele vai ser o Senhor dessa nação? Não tem como. E é interessante que, se a gente for observar essa questão de divisão entre cristãos, nós temos, vamos dizer assim, duas grandes divisões. E que eu acho que a primeira é entre cristãos católicos e cristãos evangélicos, ou cristãos evangélicos e cristãos católicos. São dois grupos que carregam uma história de inimizade. E pouco se faz para que essa história acabe, para que essa história mude, essa inimizade mude. Pouco se faz. E dentro de cada segmento, dentro de cada povo cristão, vamos dizer assim, existem as divisões pormenores. Dentro de cada segmento existe a divisão. E vou falar aqui do que me cabe, que é a divisão entre nós, o povo evangélico. Não precisa falar muito não. Basta andar por aí que a gente vai ver inúmeras placas com inúmeros nomes, com inúmeros ministérios diferentes. E cada ministério desse é uma divisão. E por que foi dividido? Porque não houve unidade, houve contenda, houve discussão. E aí foram se separando. E dentro de cada ministério ainda a contenda e ainda a divisão. Ainda a contenda e ainda a divisão. Um reino
uma nação, uma instituição, uma família, uma igreja em divisão não conservará sua força. Não conservará sua força. Isso está escrito em Marcos 3, 24, 25. Se o reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não vai subsistir. Agora observem bem, a condição em que a igreja se encontra é o reflexo das pessoas que somos. E aí, 2 Coríntios 12, 20, Paulo fala bem disso. Portanto, temo que, ao visitá-los, não os veja como gostaria, e que vós também não me encontre como esperavam. Receio que haja entre vós brigas, invejas, ódios, ambições egoístas, calúnias, mexericos, arrogâncias e muita confusão. Não havendo unidade dentro da individualidade, não haverá na Assembleia dos Santos. Entenderam por que a igreja ela é reflexo? Hoje, o reflexo dela é o que nós somos. Então, para que a igreja cresça, para que a igreja seja unida, é necessário que haja primeiro unidade entre eu e o pastor Cleiton, entre Missão Ressignificar, entre os que estão ao nosso redor, entre os outros ministérios, entre os irmãos cristãos da Igreja Católica e de demais denominações. Tem que haver. Senhor, tu me sondas, me conheces, sabes quando assento e levanto, esquadrinhas meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando assento e levanto, esquadrinhas meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, não. E tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás
trás e por diante, E sobre mim põe tua mão. Sonda-me, ó Deus, conheces meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Guia-me Pelo caminho Voltamos para dizer apenas uma coisa: cenas dos próximos capítulos. Daremos continuidade a essa palavra numa outra oportunidade. Agora vamos só orar. Amém? Então, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Vai ficar para um outro dia. Senhor, te louvamos, te exaltamos, te glorificamos por este momento, por esta palavra, Pai amado, que verdadeiramente o Senhor nos ensine, Pai amado, a procurarmos, a encontrarmos unidade contigo. E a partir do momento que nos interagirmos verdadeiramente contigo, segundo a tua orientação, possamos a partir daí, Pai amado, ter um relacionamento também, Senhor amado, de unidade entre nós, para que o Senhor verdadeiramente venha ser o nosso Deus, o Deus da nossa casa, o Deus do nosso trabalho, o Deus da nossa cidade, o Deus da nossa nação e o Deus, Pai amado, deste planeta chamado Terra. Te louvamos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém.